No episódio de hoje, iremos tratar sobre empreendedorismo e o mundo de fintechs. Uma entrevista com Guilherme Henck, sócio fundador da CapTable, com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos. Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Boa noite, Paulo Fux. Boa noite, Guilherme Henck. Boa noite, doutor Júlio. Boa noite, nosso querido convidado Guilherme Henck. Tudo bem? Boa noite, Paulo Fux. Boa noite, Júlio. Meus queridos amigos, um grande prazer estar aqui com vocês nesse podcast. É uma honra para mim estar participando nesse que eu considero, de longe, o melhor podcast sobre liberalismo do Brasil. E quiçá do mundo, né? Não vamos exagerar. Que honra, velho. Que honra. Muito feliz de estar aqui com vocês, meus queridos amigos. Muito Maravilha. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutor Guilherme Henck. Guilherme Henck, quem é o Guilherme Henck? Ele é o engenheiro de produção formado pela URGS, do Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certificado em Engineering Management na Loughborough University, do Reino Unido. É sócio fundador da CapTable e presidente do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Henck. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado. Tá certinho o nome da universidade. Loughborough. É complicado de falar. Qual é a nossa pauta de hoje, Júlio? Nossa pauta de hoje é empreendedorismo e tecnologia e fintech e todas essas coisas novas que existem no mundo hoje, e nada melhor do que o senhor Guilherme Henck para nos explicar esse cenário que ele está vivendo inside desse ambiente. Conta um pouco para a gente da tua carreira, Henck, o que tu tá passando, o que tu passou e aonde tu tá hoje. Bom, Júlio, beleza. Vamos lá, vou contar brevemente aqui para a gente poder dar sequência para o papo, né? Eu sempre tive uma certa fixação pelo mercado financeiro, sempre gostei, né? Eu comecei nessa história aí com 14 anos, mais ou menos, por influência do meu pai, comecei a investir na Bolsa de Valores, né? Comecei a comprar, a vender, aquilo era quase um joguinho para mim, né? Chegava do colégio de tarde, né? O que eu ia fazer? Bom, eu ia operar na Bolsa, né? Era meu esporte. Sério? Cara, eu ia jogar Counter-Strike, porra. Como eu perdi tempo, meu Deus do céu. Cara, isso não quer dizer que eu não tenha jogado meu CS também, né? Mas era quase a mesma coisa. Olha, perdi muito dinheiro, mas faz parte. Eu considero que foi a compra do meu aprendizado, né? E aí, eu não me perguntem por que eu decidi fazer engenharia, né? Entrei na engenharia de produção da URGS, né? E todo mundo me pergunta por que eu não fiz economia ou alguma coisa mais ligada ao mercado financeiro, que sempre foi a minha paixão. Eu tinha uns 18 anos ali quando eu fui trabalhar no escritório de investimentos, como voluntário, inclusive, me ofereci para trabalhar para tentar aprender um pouquinho mais, né? Isso eu já estava na engenharia, então a escolha pela engenharia fica um pouco estranha, e nem eu sei explicar, então por favor não me perguntem. Mas deixa eu explicar então. Cara, tu vê assim, isso é um sinal muito claro sobre um país, sabe? Primeiro que engenharia, ele sempre chama as mentes mais brilhantes, né? As pessoas mais matemáticas e tal, mais inteligentes, elas tendem para alguns cursos específicos, né? Mas engenharia geralmente tem gente muito inteligente, e tu vê o sinal do país é quando o engenheiro, ele trabalha no mercado financeiro, né? Isso é coisa de país rentista! Entendeu? eu vou dizer. É verdade, eu acho que você... Não, eu ia falar só que bom que tu não fez economia, Henck, porque eu fiz economia. E na economia o que tu aprende é como o Estado tem que intervir no mercado. É assim que funciona, entendeu? Então, que bom que se tu tivesse feito economia, ia ter saído um... Tu não, né? Porque tu já era um liberal desde cedo, tu vai contar, mas ia ter saído um belo neo-keynesiano com toques marxistas, que nem 99% das pessoas que se formam em economia no Brasil. Mas desculpa, continua. Bom, é um bom argumento esse, eu vou aceitar esse argumento. Dizer que eu fiz engenharia justamente para não sair doutrinado. Acho que é uma boa explicação para quem me perguntar a partir de agora.
E aí, senhores, na sequência, meu primeiro trabalho formal, né, eu fui ser estagiário, fui trabalhar numa empresa que estava se propondo a fazer o primeiro crowdfunding para empresas do Brasil. Era algo inovador na época. Era um crowdfunding para captar, tipo um IPO via crowdfunding, isso não? Exatamente. Era um isso? IPO para startups, para empresas menores, né? Um mini IPO. Estava se propondo a ser isso. E o que aconteceu é até sintomático. Só um parênteses para quem não é da área de finanças, eu acho que tu consegue explicar melhor do que eu o que é um IPO. Bom, o IPO é uma oferta pública inicial na sigla em inglês, né? É o processo pelo qual as empresas lançam pela primeira vez ações na Bolsa de Valores, vendem essas ações para uma série de investidores institucionais e pessoas físicas também, para captar recursos para os seus projetos de expansão. Muito obrigado, explicou muito melhor do que eu explicaria. Perfeito, Júlio, perfeito. Valeu. E o que aconteceu na sequência foi... É muito bom até a matéria para o que a gente vai discutir aqui na frente, mais para frente, né? E a CVM, que é o órgão, para quem não sabe, que regula o mercado financeiro no Brasil, junto com o Banco Central, cada um com a sua parte, a CVM educadamente nos convidou a nos retirar do mercado, porque, segundo eles, o que nós estávamos fazendo era ilegal. Enfim, na sequência dos fatos, eu decidi que aquela história ali não era para mim e fui trabalhar numa indústria automobilística, né? Quem diria? Fui trabalhar na GKN Driveline, fui fazer um estágio lá, na verdade, meu estágio da engenharia. Percebi que a indústria automobilística não era bem o que eu queria. 6 meses depois eu saí de lá, porque eu fui morar fora do Brasil. Eu passei um tempo na Alemanha, depois fui fazer uma certificação, uma parte do meu curso na Inglaterra, né? E na Inglaterra eu segui com essa paixão pelo mercado financeiro. A carga horária de aulas era mais reduzida, né? Lá o modelo educacional é um pouco diferente, tem uma carga horária em sala de aula reduzida, e fora da aula tem mais trabalhos para entregar, mais estudos, mais pesquisas para fazer. E eu aproveitava esse tempo também para tradar. Eu criei uma conta em algumas corretoras britânicas, eu ficava lá tradando. E foi curioso porque foi bem na época que deu a fraude nos dados contábeis do Tesco. Quem se lembra disso? O Tesco é o maior supermercado, maior rede de supermercados da Inglaterra, e teve uma fraude nos dados contábeis e eu, infelizmente, estava posicionado no Tesco quando tudo aconteceu. Barbaridade, fez parte da história de uma forma triste. Eu aprendi na cinta leve da pior forma possível. Putz. Black Swan? Black Swan acontecendo comigo. Mas tudo bem, eu não tinha tanto dinheiro alocado ali, o problema é que era em pounds, em British Pounds, em libras esterlinas, e por isso foi vezes 5 o meu prejuízo. Mas tudo bem, não era tanto dinheiro assim. Nessa época também foi que eu comecei a mexer mais intensamente com criptomoedas, que virou uma verdadeira paixão depois, né? Fiz alguns processos seletivos para trabalhar em banco de investimento, então tudo sempre ligado ao mercado financeiro. Essa foi minha verdadeira paixão, apesar da engenharia. Que ano era isso na Inglaterra? Isso era 2014. Tá, beleza. Bom, dando sequência aqui, vou tentar ser mais breve para a gente conseguir bater o nosso papo. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar numa empresa chamada Urbimi, que era o primeiro crowdfunding, de volta ao crowdfunding imobiliário do Brasil. Primeira plataforma de investimento em imóveis através da internet do Brasil e da América Latina. Embora eu não fosse um dos fundadores da empresa, eu entrei antes da empresa começar a operar de fato. Eu vinha sempre conversando com o pessoal sobre a minha entrada como sócio do negócio, afinal de contas estava ali desde o início, apesar de ainda estar na faculdade nesse período. Né? Mas Henk, daí para Urbimi, não existe uma CVM imobiliária para impedir a Urbimi de funcionar? Não deveria ter uma CVM? Porque ela tá fazendo mal que nem a empresa que tu fez lá no início, não é? A CVM também regula esse mercado. Ela regula... Sério? Cara, eu falei brincando. Sério que eles se metem nisso também? Tu acha que não, Júlio? Tu acha que vai ser assim? Vai ter mercados regulados? Imóvel, cara, casa, eles se metem em casa, em apartamento? Cara, tem que cobrar a taxa, velho. Tem que ganhar dinheirinho, tem que incomodar.
Meu Deus do céu. Tá, eu quis fazer uma piada e vi que o cenário é triste mesmo. Mas manda. Por algum motivo a CVM estava de bom humor e a gente conseguiu fazer o que a gente se propôs nessa época. E de fato, construímos um negócio bem legal. Né? Eu acabei saindo depois de mais ou menos um ano de operação da empresa. Né? Eu vinha conversando com ele sobre a minha entrada como sócio, porque afinal eu estava desde o início, né? E eles já me tratavam como sócio, né? Eu tinha voz ativa sempre. Só que a gente foi discutindo, desde que eu entrei, discutindo por meses os termos, nós nunca chegamos no acordo a respeito de qual seria o valor do meu aporte inicial, né? Eles tinham colocado um valor também, e do meu percentual na sociedade. Né? Nunca chegamos num acordo. E aí eu optei por sair do negócio e abrir uma empresa própria minha. Nesse processo, isso era 2016, e nós estávamos ali na campanha municipal de Porto Alegre, e eu passei ali uns 2 meses focado 100% em campanha, não cheguei a abrir a minha empresa ainda. Aí elegemos o Felipe Camozato, vereador de Porto Alegre, nosso grande amigo, faz um excelente trabalho, né? E depois da campanha que eu fui de fato me concentrar em abrir a empresa. No meio desse processo, eu conheci um pessoal de uma boutique de M&A, de uma empresa de fusões e aquisições, chamada Magnolia Partners, aqui de Porto Alegre. E nós conversamos sobre planos, sobre o futuro, e eu acabei montando uma sociedade com eles para criar uma empresa de tecnologia aplicada ao setor financeiro mais específico, ao setor de fusões e aquisições, né, que explicando para o leigo, fusões e aquisições é todo tipo de operação financeira entre empresas, desde compra, venda de empresa, até captação de recursos, o IPO, que a gente já falou, né, tudo tem que ter, todo esse tipo de operação financeira tem que ter, normalmente tem um escritório especializado para ajudar a empresa nisso, para assessorar a empresa. Sim, e era isso que a Magnolia Partners fazia. E uma boutique é porque eles são especializados em algum segmento? Como é que é? A gente chama de boutique porque, na verdade, boa parte dos processos de fusão e aquisições são feitos por bancos de investimento, que tem várias áreas, entre elas uma área de M&A, de mergers and acquisitions, né, fusões e aquisições. Sim. E tem alguns escritórios que são focados em M&A, que a gente chama de boutique. Por quê? Porque ao invés de serem empresas de 200 pessoas com grandes equipes que fazem negócios em larga escala, são escritórios reduzidos de 5, 6 pessoas de altíssimo nível, normalmente com uma trajetória já forte no mercado financeiro, né? Que fazem negócios pontuais, os negócios que realmente fazem sentido, né? Então é isso que a gente chama de boutique, é um atendimento mais especializado. E lá a gente tinha vários projetos, inclusive um projeto de uma plataforma de M&A para pequenas empresas, com alguns processos automatizados e etc. E aí talvez eu tive os meus primeiros grandes aprendizados, porque os nossos projetos nunca saíram... sair do papel eles saíram, mas realmente nunca tiveram aceitação no mercado que a gente esperava. E isso é uma coisa que faz parte do empreendedorismo. De vez em quando os projetos vão dar água, né? A gente pode fazer todos os planos, entrevistar um monte de pessoas, entender quais são as necessidades do consumidor, mas nada substitui tu modelar o produto, lançar no mercado e ver o que acontece. O mercado é sempre soberano, nós liberais sabemos disso melhor que ninguém. Depois de toda essa trajetória que, porra, é impressionante, tu tá com o quê, 26 anos? Exatamente. Tu tem uma trajetória pesada, né? Isso nem falamos aí do Partido Novo em muitos detalhes, que a gente não vai tratar de eleição hoje, mas depois de dar uma palhinha. Mas, pô, tu tem uma experiência profissional bem densa, né? E isso tudo culminou agora na tua nova empresa. Então, vamos lá, conta aí essa grande empresa que nos patrocina com muito orgulho. E que está sendo lançada agora, né? Ela foi lançada faz pouco tempo, né? Isso, lançamos faz 1 mês e meio, 2, no máximo. Vamos falar um pouquinho da CapTable, então. Uma das coisas que me fez, aí nesse processo, aí, enquanto eu estava na Magnolia, eu recebi algumas propostas para trabalhar em empresas da economia tradicional aí. Inclusive uma delas era praticamente irrecusável pelas circunstâncias que ela estava, mas o que me segurou, assim, me fez modelar a CapTable junto com os meus sócios e montar a CapTable foi, primeiro de tudo, a clareza de que eu não queria trabalhar para outra pessoa. Eu não queria bater ponto, ter horário. Eu gosto muito de trabalhar, né? Mas eu gosto de ter horários meio loucos, assim. Às vezes eu gosto de trabalhar meia-noite,
acordar às 10 da manhã, às vezes eu acordo às 4 da manhã e já vou para o escritório, né? E saio no meio da tarde para fazer alguma coisa, para ir dar uma corrida na rua. Né? Eu tenho os horários meio loucos assim, e eu gosto de respeitar isso, é a minha liberdade, e eu tinha essa clareza de que eu não iria querer bater ponto, ter horário, trabalhar das 9 às 6. Não, isso era uma coisa que eu realmente vamos falar a verdade, Henk. Tu não queria ser explorado pelo patrão, né? É isso, basicamente. É claro, eu não gostaria que estivessem extraindo a mais-valia de mim. Mas poderia recorrer ao sindicato para te dar uma mão. O sindicato dos profissionais do mercado financeiro. Tá aí um sindicato que deve ser muito atuante, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, nesse processo aí, a gente se juntou, me juntei com os meus sócios aí, o Paulo Dates, que também é um empreendedor com uma história muito rica aí no mercado de financeiro, mercado de fintechs, né, e que são empresas de tecnologia aplicada ao setor financeiro, e montamos a CapTable. Né? O que a gente via? A gente via que nos últimos anos no Brasil surgiram muitas e muitos players no ambiente de inovação, muitas startups, para início de conversa, muitas empresas, depois muitos hubs de inovação, aceleradoras, clubes de investidores anjo, fundos de venture capital, todo um novo ecossistema foi criado. Só que para nós ainda tinha uma variável que não estava bem equacionada, que era que a gente tinha, de um lado, muitas startups em busca de capital para escalar os seus negócios, para crescer as suas empresas, e do outro lado nós tínhamos muitos investidores que estavam loucos para investir nessas startups, mas não tinham um instrumento, não tinham a ferramenta para isso. Então, e não tinha uma certificadora, né? Eles não tinham sempre importante, a chancela do Estado. Porque eu vou dizer assim, como alguém que eu trabalho com investidores nas empresas que eu tive, tenho e tal, é muito difícil para um investidor que tem sua própria vida, seus próprios negócios, poder saber com detalhes, assim, ele se prestar, vou botar uma graninha numa startup, ele sentava, ler plano de negócio, estudar com a maior calma do mundo, entendeu? É uma coisa que compete com a atividade principal dele e, portanto, ele não tem tanto interesse de fazer, ele prefere muito mais terceirizar isso para alguém muito capaz de fazer, né? Ah, não, sem dúvida. Quando tu falaste numa certificadora, eu entendi que fosse algum ente estatal aí, mas, não. Claro, uma certificadora privada faz muito mais sentido para esse mercado principalmente, né? Em todos os outros também, mas depois a gente vai falar sobre isso um pouco. Enfim, então a CapTable surgiu justamente para organizar esse mercado e juntar essas duas pontas. Então a gente se propôs a fazer aquilo que a Bolsa de Valores faz para as empresas da economia tradicional, a gente se propôs a fazer para as startups também. Então a gente volta para aquela primeira empresa que eu entrei, que fazia um IPO, uma oferta pública inicial, lançava títulos de investimento em startups. A gente agora está fazendo isso de novo, agora com a anuência da Comissão de Valores Mobiliários, que curiosamente está bem mais tranquila em relação a isso. E a CapTable, então, é isso. Ela promove a união entre investidores em busca de retornos exponenciais e startups em busca de capital, em busca de dinheiro para escalar suas operações, para crescer os seus negócios. Sensacional. E a CapTable, uma das coisas que eu percebo é que ela acredita na liberdade, no individual, na força do indivíduo, tanto é que ela está investindo no futuro deste podcast. Muito obrigado, Dr. Henk e seus sócios. É verdade. É isso, Júlio. Não precisa agradecer. Para nós é uma honra estar aqui patrocinando esse podcast que leva a tantas pessoas aí às ideias de liberdade, né? Que tem tudo a ver com empreendedorismo, eu acho, né? Eu acho que liberdade e empreendedorismo são duas faces da mesma moeda. E pelo que eu vejo, o negócio de vocês, ele tem muito do mercado em si, da liberdade das pessoas. Porque o cara que é um pequeno empresário, é muito difícil ele captar o dinheiro, porque assim, pode ser um negócio que já que já exista, né? E é muito difícil tu captar dinheiro via novos sócios, né? É muito difícil essa... Aqui no Brasil, principalmente, mas acho que em todos os mercados do mundo, existe uma barreira de entrada muito grande para quem quer lançar ações na Bolsa de Valores. É uma série de regulações, de pré-requisitos que uma empresa tem que atender. Então, às vezes, para a empresa conseguir atender, ela tem que ser muito, muito grande.
Então, dentro daquele conceito assim de que o Estado tem que proteger o investidor não sabe fazer a sua avaliação do que é melhor para si, né? Então, a gente vem justamente para tentar quebrar um pouco desse paradigma. A gente vai colocar títulos de investimento em startups à disposição das pessoas, as pessoas vão fazer a sua avaliação. E, claro, a gente faz a nossa. Tem todo um filtro para ver quais são as empresas que vão estar disponíveis para investimento na plataforma. Mas a gente confia no poder de decisão do investidor individual. Mas vocês não deixam de ser uma certificadora, no sentido de que vocês fazem um filtro prévio, né, sobre quais são as empresas sérias, o que não é e não é aventura, né? E daí, em cima disso, os investidores vão ter uma tranquilidade maior de investir. Não seria o caso? Sem dúvida, exatamente. A gente tem todo um processo, a gente é bem transparente sobre como é que funciona o processo de seleção das melhores empresas. Então, o investidor, a gente quer que ele faça a avaliação dele, mas a gente quer também que ele entenda que essa startup já passou por uma espécie de certificação, de que ela tem um modelo de negócio escalável, de que ela já tem uma certa trajetória de faturamento, que ela não está na fase de modelagem de produto, que ela já acertou o produto tem fit com o mercado e que ela só precisa de uma injeção de capital para poder crescer, e que nós da CapTable, que estamos nos especializando nisso, em avaliar empresas, né, chancelamos aquele negócio. Então, é uma forma de também trazer uma segurança maior para o investidor. Isso é sensacional, cara. Isso é, meus parabéns mesmo por essa ideia tua dos teus sócios aí. Esse tipo de negócio, isso é mais uma das facetas da uberização das coisas, né? É basicamente unir polos de compradores e ofertantes através de uma ferramenta digital, né? E isso é uma coisa única que a tecnologia está permitindo cada vez mais empresas fazerem, né, de mercados diferentes. Então, se a gente pensasse na forma análoga, na antiga que era feita antes, né, como é que era para a pessoa captar um investidor? Digamos, eu tenho a startup, eu quero captar dinheiro, então vai ser de acordo com o círculo de pessoas que eu conheço. Provavelmente a maior parte das pessoas que estão tocando uma startup não tem no seu círculo pessoas que são capazes de colocar um investimento interessante, e daí eles caem em pessoas que localizam esses investidores, né? E daí já tem uma taxinha, só que também o círculo de contatos que esse intermediário, a pessoa que vai intermediar vai oferecer, vai ser também o círculo limitado de contatos pessoais dele, entende? Então, vocês se tornando basicamente uma marca para atrair pessoas para esse mercado, né? Tanto compradores tanto investidores como no caso das startups, vocês vão ser tipo um chamariz para as duas partes, vai ser um marketplace. É isso ou eu estou errado? É exatamente isso. A gente quer tá fomentando o mercado, e até um detalhe importante, que não é tão detalhe assim, né, que eu esqueci de comentar, que a gente se uniu com os melhores, né? A Startse, que é talvez a principal referência do ecossistema de startups no Brasil, que é a empresa do pessoal que é XP Investimentos, do Pedro Engler, do Eduardo Glitz, do Marcelo Maisonave, é sócia investidora da CapTable. Então, a nossa proposta tem o intuito, junto com a Startse, de fomentar todo esse mercado, fomentar a inovação, fomentar o empreendedorismo, a criação de novos negócios. Isso tem muito a ver com aquilo que nós comentamos no episódio número 3, aqui do Tapa da Mão Invisível, onde nós abordamos o ponto que o Estado em si, o governo e as leis, elas estão abrindo o espaço, não que elas estão abrindo porque querem, elas estão perdendo o espaço para as tecnologias que estão atropelando elas e estão fazendo funções que até então só o Estado conseguiria fazer, que é o caso dos táxis, e agora existe o Uber, que é uma tecnologia que surgiu e o Estado ficou completamente de canto, né? Então, vocês estão conseguindo, via tecnologia, trazer soluções que antes só era possível via CVM ou Bolsa de Valores ou coisas assim, né? Exatamente. A gente está conseguindo trazer um pouco da segurança daquele processo, né? A gente tem todo um processo de validação, todo um processo de seleção, é um pouco do que o Estado fazia antes, de estar aceitando ou não aceitando aquilo que cumpria com as exigências da lei,
Então, acho que tem uma pegada bem nessa linha, assim, Júlio. Eu queria também aproveitar que tu citou aí, Júlio, episódio 3, né? Você sabe que eu sou um grande fã do podcast de vocês, escutei todos aí na íntegra. E tem uma frase do que o Fux falou no terceiro episódio, que é a seguinte: seres humanos livres criam soluções para problemas do dia a dia. Né? Então nós temos um problema ali que as startups não conseguem investimento e que os investidores não conseguem investir, seres humanos livres vão lá e criam uma solução para ela. Nós temos ali um problema que pessoas estão atrás de transporte e existem motoristas atrás de pessoas para transportar, digamos assim. Seres humanos livres vão lá e criam soluções para o problema. E o Estado está sempre tentando atrapalhar. O Estado estava lá dizendo que a gente não podia fazer aquilo lá atrás, quando a gente tentou, está lá tentando regular o Uber e tolher a liberdade das pessoas. Né? E o próprio Kirchner, que fala muito da ação empreendedorial, do efeito da ação empreendedorial na sociedade, né, que fala muito isso, que criar uma nova realidade que antes não existia, o empreendedor precisa estar livre para conseguir fazer isso. Senão a gente acaba gerando distorções no mercado, que a ação humana, na forma como o Mises coloca, ela não acontece com os incentivos corretos e acaba gerando distorções que depois vão ser corrigidas. Né? Vocês veem quão diferenciado é esse Guilherme Henke, né? Que o cara cita Israel Kirzner e depois Mises na mesma frase para falar sobre empreendedorismo. Não é à toa, né, que a escola austríaca produz esse conhecimento e aí vai um pouco voltando para o ambiente, que as pessoas que entendem de economia na visão da escola austríaca aplicam isso nos seus negócios dia a dia, né? Eu acho, Henke, até eu quero comentar do ambiente de negócio, mas tu concorda, ou não, mas enfim, te perguntar, tu concorda que o teu conhecimento de escola austríaca de economia te auxilia nesse entendimento de mundo, nas decisões de investimentos de empresa que tu faz? Sem dúvida. É muito bom entender como é que o mundo de fato funciona. Isso ajuda muito como empreendedor e como investidor. Inclusive, eu posso dizer como investidor, que eu continuo brincando com a bolsa, né, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu sigo um conceito bastante da escola austríaca, né, de tentar antecipar os momentos, ou pelo menos me proteger dos momentos de crise, né, seguindo a teoria austríaca dos ciclos econômicos. E como empreendedor, a gente observa o que está acontecendo, por exemplo, o setor bancário brasileiro, quais são os incentivos que as instituições financeiras têm para operar, né, quais são os reais intuitos dos órgãos governamentais, né, e isso nos permite antecipar alguns movimentos do governo. A gente vê, por exemplo, o setor bancário, que é o mais concentrado, mais regulado do Brasil, e é justamente nesse ambiente que as fintechs estão conseguindo se criar. As fintechs são uma forma de a gente dar uma driblada em todo esse engessamento do setor financeiro e conseguir oferecer produtos e serviços melhores e mais baratos para o consumidor. Né? E tu acha, assim, e dentro dessa tua visão, dentro do ambiente que tu está inserido, de startups e de fintechs, o mundo está mudando drasticamente de 2008 para cá, assim, principalmente por causa dos smartphones e da internet, está cada vez mais dentro da nossa vida. Essa é a minha visão, eu não sei se é a tua, mas a internet está cada vez mais conectado com o nosso dia a dia e o mundo está mudando. Os bancos, como eram antigamente, eles não vão ser mais futuramente. Qual é a tua visão, assim, para o futuro próximo ou até para o futuro de longo prazo desse ambiente financeiro, assim, desse ambiente financeiro de negócio? As fintechs vão ser o Itaú lá do futuro? Ou não vai existir um Itaú lá no futuro? Deus nos livre de um Itaú no futuro, né, Júlio? Deus. Não sei. Qual é a visão do Henke disso? Olha, tem a visão que eu gostaria que acontecesse e tem a visão que eu acho que eu vou acontecer. Já que tu me perguntou pela segunda, eu vou te falar a segunda. Mas depois eu vou fazer a primeira, então. Isso aí. Eu não tenho dúvida de que nos próximos 10, 15 anos o setor financeiro brasileiro vai passar por uma reformulação completa. Né? Mas tem muita gente, assim, principalmente nesse ambiente de fintechs, que comenta, nós vamos acabar com os bancos. Né? Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que os bancos também vão entrar nessa caminhada. A gente está vendo aí Itaú
o próprio Bradesco, os grandes bancos aí adquirindo muitas fintechs, né, comprando muitas fintechs, trazendo seus times de tecnologia para dentro, para eles também surfarem essa onda. Então, eu acho que o setor bancário ele vai passar por essa transformação, os bancos não vão deixar de existir, né, mas ele vai naturalmente se descentralizar. Isso vai ser muito positivo para os consumidores, para os correntistas, para os investidores. Eu acho que vai diluir esse mercado, ele não vai ser mais tão concentrado como é hoje. Eu acho que não. Eu acho que não vai mais ser tão concentrado quanto é hoje. Eu acho que assim tem uma grande diferença entre bancos e fintechs, que é o seguinte: bancos são instituições financeiras que tentam, dentro do possível, prestar um bom serviço ao seu cliente. As fintechs são o contrário. As fintechs, elas são empresas especializadas em atendimento ao cliente, em experiência do usuário, que prestam serviços financeiros. Então, o foco das fintechs está em prestar o melhor serviço, ao melhor custo possível, enquanto os bancos, a gente sabe que o interesse deles é outro, até porque é um mercado extremamente protegido pela regulação estatal. Pois é, então, deixa eu comentar sobre isso, tá? Eu quero, até para dar uma apimentada na nossa conversa, eu quero deixar a seguinte declaração, tá? Eu concordo com a Luciana Genro. Cara, tu começou a frase, eu sabia que ia vir uma bomba. Vai lá, manda. Olha, vou dizer uma coisa. Eu tô curioso para ouvir o ponto específico. Tu concorda com a Luciana Genro? Vamos parar o episódio aqui e todo mundo achar que eu tô maluco. Para. Tipo o João Kleber, vamos segurar a audiência. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, tá? Uma coisa, a esquerda muitas vezes eles conseguem identificar o problema de forma correta, algumas vezes, só que as soluções deles são sempre piores do que o problema ensina. Mas a Luciana Genro, eu lembro acho que da campanha presidencial anterior a essa, ela foi candidata a presidente, não foi? Sim. E ela falava uma coisa que estava certa, ela falava assim, é um grande conluio dos grandes bancos, né, do grande capital, como ela chama, brasileiro, junto ao Estado brasileiro, e eles capturam o Estado e impõem o ministro da Fazenda, e fica num círculo perpétuo a gente com esses juros elevadíssimos, né? Daí a solução genial dela... Deixa eu só te interromper para dizer que então acho que eu também concordo com a Luciana Genro. Mas essa leitura é perfeita. A solução dela é que não é. Mas a leitura é perfeita. Tem um banco só do Estado, que é pior ainda. É mais concentrado ainda, né? Só que ela não deixa certa nisso. E vamos lá, pessoal. Entre nós, nesse podcast aqui, realmente, como na abertura o Júlio sempre apresenta, né? Que são ideias que não são ditas por aí. Tu nunca vai ver isso na Globo, entendeu? Cara, mas vamos lá. O Itaú indica o ministro da Fazenda, o Bradesco indica o ministro da Fazenda, o ministro da Fazenda indica o presidente do Banco Central, o presidente do Banco Central é quem diz que não pode abrir banco mais no Brasil e fecha a carta de banco, que é o Estado que regula. Por que a gente tem 4 bancos grandes só? E a maioria estatal ainda, diga-se de passagem. Porque é um setor extremamente regulado pelo Estado. Daí por que a gente paga taxa de juros altíssima? Por isso. Só que daí vai olhar o lucro desses bancos. É absurdo. E eles são muito espertos, eles fazem isso, é um círculo vicioso, que eles os prenderam, um corporativismo completo. Isso não é capitalismo, não é mercado livre, isso é um conluio existe sim, entre poder econômico e poder político, né, em detrimento dos consumidores. Agora, a solução para isso, ao meu ver, eu acredito que vocês devem concordar comigo, é bem simples. O governo não pode ter o poder de regular quantos bancos existem na atividade econômica bancária. Não é papel do Estado intervir nisso e dizer, olha, pode ter no máximo X bancos. Eu não vou abrir carta de crédito para esse aqui porque ele não é meu amigo e ele não vai indicar o ministro que está fazendo o que eu quero, entendeu? Enfim, deixa eu uma pequena reclamação. O que vocês acham disso? Acho que eu estou certo ou estou viajando? Não, eu concordo 100% contigo. O sistema, qualquer que seja, tem que ser livre para ter novos entrantes, entrar novos operadores, novos bancos, ou o que seja, do mesmo jeito da outra ponta tem que entrar novos clientes, e do mesmo jeito da terceira ponta tem que entrar novos funcionários. O negócio tem que ser dinâmico, sem o governo ficar se metendo. Mas agora tu falou isso aí tudo, Fux, e com o que o Henk falou antes, eu fiquei pensando, as fintechs, como é que elas estão fazendo para driblar isso? Como é que elas vão fazer? Porque não pode, com o tempo,
o Banco Central começar a fazer com que as fintechs sejam um banco? Como é que é esse cenário, Henk? Sim, é claro que a gente sempre corre risco de os Banco Central, a CVM, todos os órgãos reguladores envolvidos no mercado financeiro decidirem de um dia para o outro que as fintechs algumas fintechs estão à margem da regulação, que está errado, até porque eles têm um poder discricionário muito grande. O que a gente tem observado aqui, e aí eu tenho que fazer uma ressalva importante, que até me dói um pouco fazer na minha posição aqui, mas os órgãos reguladores têm sido bem amigáveis com as fintechs. A CVM, por exemplo, ela hoje em dia anda muito mais liberal do que a Securities and Exchange Commission, que é a CVM americana. Ela anda muito mais liberal. Aqui nós temos a instrução 588 como exemplo disso, que é a instrução que regula as ofertas de equity crowdfunding, as plataformas de equity crowdfunding como a CapTable, que, claro, ela tem uma série de restrições que a gente não gostaria de ter e que eu acho que seriam completamente desnecessárias. Mas ela já é um avanço muito grande em relação ao que a SEC americana propôs com o Jobs Act, que é também uma instrução, uma regulamentação para as plataformas de equity crowdfunding, mas é extremamente mais restritivo. Eu realmente acho que eles acham que eles estão protegendo o pequeno investidor nesse momento, tá? Sim. Eu tenho essa impressão. Mas é assim, claro que porque os grandes... captura. Mas é porque os grandes ainda não estão perdendo muito, né? Quando os grandes começarem Júlio, é possível que a pressão aumente, que o lobby aumente. Quando os grandes começarem a sentir a pressão, vocês provavelmente vai vir alguma pressão grande em cima de vocês, porque, por exemplo, vocês ainda não são uma instituição aos olhos do Bacen, né? Não somos. Inclusive, a gente não faz nada que possa ser regulado pelo Banco Central por enquanto. Por enquanto, Sim. Nós fazemos ofertas públicas de valores imobiliários e quem regula, então, a nossa atuação é a Comissão de Valores Imobiliários da CVM. Mas, Henk, o Bacen, né, o Banco Central, ele andou atacando nos últimos 2 anos uma certa fintech que tem uma cor roxa, né, para a gente não citar, porque não estamos patrocinando, não vamos dizer qual é o nome. E eles andaram atacando, né, com uma regulação da noite para o dia, o Nubank, né, que era quem eu estava comentando, e basicamente mudando as regras de funcionamento, de quanto tempo a empresa pode operar com o giro no cartão de crédito, dos valores que eles têm que pagar para o comércio que ganha o dinheiro do cartão de crédito, né? E daí dizem as más línguas aí que isso tinha um envolvimento com um certo ministro da Fazenda da época, que era o antigo executivo de um outro banco. Eu não sei se é verdade ou não. E nem sei se eu posso dizer isso, senão vou ser liable for ação judicial. Fake news, tá, pessoal? Mas o que eu ia falar é que eu acho, tá, uma opinião em relação eu já conheci alguns funcionários desses órgãos públicos, que são órgãos reguladores, e a maior parte das vezes os funcionários são muito competentes, eles são pessoas éticas até, inclusive, só que o problema é que as decisões todas deles, obviamente, por ser um órgão estatal, e isso não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, um órgão estatal, ele tem um poder discricionário político lá na final, e tu pode ter um bando de funcionários tecnicamente muito bons, concursados, gabaritados, que fizeram se prepararam para estar naquela posição, só que no final das contas eles respondem a um político ou a um indicado de um político, e esse indicado político quer ganhar o dinheirinho dele em conluio com, o poder econômico e tal, e basicamente fechar o mercado para os amigos do rei. Isso é inclusive a minha até um parênteses aí para falar um pouco de liberalismo, mas isso é o que eu vejo como grande problema no mundo inteiro. As pessoas acham que a gente vive no capitalismo, na verdade a gente vive num sistema chamado intervencionismo, como o Mises já citava, e a principal coisa, ao meu ver, é que é um sistema corrupto, inerentemente corrupto, porque ele é justamente um sistema onde os amigos do rei se grudam ao Estado, né, para fechar o seu mercado e ficar
sugando aquela vaca leiteira ad eterno, que somos nós, né, os consumidores, que vamos ficar pagando por bens mais caros, ou enfim, tão menos eficientes, e não vivenciamos um mercado livre. O Brasil é o melhor exemplo disso, né? Tudo mega fechado, o comércio externo é mega fechado e tal, e a gente paga preços exorbitantes para tudo, e os empresários aqui, eu falando como empresário também daqui, se beneficiam de mercados fechados, né? Eu não é o meu caso, mas é o caso de muita gente. Mas desculpa, então eu tô saindo uma tangente aí. Mas vamos voltar ao nosso tópico, Júlio. Ou enfim, comentem, né, o que vocês acham. Não, eu acho que do que tu estava falando aí, desse cenário intervencionista do Brasil, que ocorre tanto no setor financeiro quanto em todos os outros setores que nós trabalhamos, que nós estamos interagidos, como já citamos no episódio 3, eles tendem a sofrer, eles tendem a ser agredidos por essas novas tecnologias. Entretanto, os players que já estão dentro desses mercados, eles tendem a ser, como tu já falou também, como tu acabou de falar, eles tendem a fazer esforços para com que o próprio Estado bloqueie os novos players de entrar, que é talvez o risco que o ENC possa ter aí no futuro, no momento que a água começar a bater na bunda dos grandes bancos, né? Eles vão fazer com que o Bacen tome alguma força em cima dessas novas fintechs, porque o ENC, a empresa, ela está vinculada à CVM, mas eu imagino que as fintechs estão tomando essas porradas direto do Bacen, né? Como é que elas estão fazendo para se defender disso? Como é que elas estão fazendo? Elas estão inovando? Elas estão tendo diálogo com o Bacen? Tu sabe o que está acontecendo, Henk? Bom, uma das iniciativas que eu sei que está acontecendo é que foi criada a Associação Brasileira de Fintechs, da qual o meu sócio na CapTable, Paulo Deitos, é um dos diretores. As fintechs estão se organizando para pelo menos ganhar um pouco de poder de barganha frente à CVM, frente ao Banco Central, para tentar que o mercado seja um pouco menos regulamentado, um pouco menos restritivo e engessado. Sobre o que o Fux comentou... Não, mas peraí, sabe o que está faltando, né, Henk? O sindicato das empresas de fintech brasileiro. Desculpa, continua. Sobre o que tu comentaste, né, Fux, da empresa Roxinha, né? Eu não conheço o caso de perto, mas a própria empresa Roxinha ela é fruto de uma distorção mercadológica gerada pelo Banco Central, né? Porque cabe ao Banco Central, aqui é para nós discutirmos, cabe ao Banco Central definir quantos dias pode ficar no giro do cartão? Cara, é inacreditável. É óbvio que não. É óbvio que não. Exatamente. Quem é que decide isso? Como é que uma pessoa vai pegar vai ter sozinho a resposta para essa pergunta? Essa resposta está espalhada na sociedade, é o conhecimento descentralizado, a ordem espontânea do Hayek. Isso não existe uma pessoa dizer de antemão qual é a resposta dessa pergunta. Como é que um ente vai chegar e dizer discricionadamente, é assim, é tantos dias? Deixa o mercado livre, e daí vai ter gente que vai oferecer com X dias, outros com Y, e as pessoas vão escolher o que elas quiserem. Qual é a dificuldade de entender isso? Eu não consigo entender alguém que pensa que tem que ter um órgão, que tem que dizer quantos dias é o suficiente. É o fim da picada. Desculpa, exatamente. Vai lá. A gente tem, citaste Hayek, né? O Hayek diz que os mercados são processos de aprendizado social. Né? Então, qual é o melhor tempo para uma empresa poder girar com o valor do cartão de crédito? Quem é que vai descobrir isso? São os agentes mercadológicos, né? E o Hayek falava no livro dele, né, O Uso do Conhecimento na Sociedade, como é que esse processo de aprendizado funcionava. Né? Ele cita o sistema de preços, etc., mas ele esquecia de mencionar quem é que é o agente desse processo. E aí entra Kirchner citando que o agente desse processo é o empreendedor. Então, quem é que vai dizer quantos dias é o empreendedor. O empreendedor no seu processo de tentativa e erro, no seu processo de testar com o mercado, aceitação no mercado. O mercado vai dizer, não dá para girar tantos dias. Ou, tem que girar mais dias com o valor do cartão. Né? Então, é esse processo que a determinação top-down de uma autarquia estatal tranca. Então, esse processo de aprendizado acaba não acontecendo. Aprofundando, né, talvez essa seja a maior discussão
entre os liberais se reserva fracionária é fraude, se reserva fracionária não é fraude. Aí é um episódio inteiro. Exato, que eu ia falar. Isso é um episódio próprio, cara. Isso não é uma coisa pra gente levemente. Uma coisa é ponto pacífico entre os liberais. Não cabe ao governo definir quantas vezes as instituições bancárias podem fracionar a reserva. Se é moral fracionar a reserva ou não, aí é uma outra questão. Então, não cabe ao Estado frear esse processo de aprendizado, porque isso só empobrece a sociedade. A ação estatal ela é a antítese do empreendedorismo. O empreendedorismo significa criação, tentativa e erro, melhoria. E o Estado ele tem uma natureza por si só de destruição. Perfeito. Eu tô achando esse papo ele me interessa muito, assim, porque tu vê, a gente tá falando do sistema financeiro, o sistema financeiro ele é o sangue do sistema, né? É onde está correndo tudo, né? Tá correndo o sangue do nosso sistema inteiro que está afetando a vida de todo mundo e a maior parte das pessoas, coitadas, é alienada em relação a isso, por escolha própria, mas também porque foram ensinados, né? Na escola, enfim, na verdade nunca foram ensinados. Ninguém sabe, é a grande mistério. As pessoas acham, os nego velho acham ainda que a moeda estatal é ancorada no padrão ouro. Eu garanto para vocês, faz uma pergunta entre caras com mais de 55 anos de idade, eles acham que eles estão no padrão ouro ainda. Se tu for pegar 80% da população, sei lá, eu tô chutando um número, mas provavelmente é um número bem alto. Se falar, não, é só imprimir mais dinheiro. Para pagar as contas é só imprimir mais dinheiro. Não há uma correlação de que tu imprime mais dinheiro e tu gera uma inflação e tu perde o valor de todo o outro dinheiro que existe. Não, é só imprimir mais dinheiro, é só o governo pagar. Ponto, pagando. É que nem o Ciro Gomes falou na campanha. Pagando. A gente pode fazer, e vai fazer certamente um episódio específico sobre bancos centrais, né? Ao meu ver, Por favor, me convidem. Cara, com certeza. Esse é o grande mal. Se existe um diabo na Terra aí, o Júlio, que é o religioso entre nós, eu acredito que o diabo tá nos bancos centrais, né? Os bancos centrais eles são a maior ferramenta coercitiva e maligna que existe em todas as economias, não é à toa, né? É o cerne do controle estatal sobre a economia. Eles têm o poder de diluir o nosso poder de compra da noite para o dia, simplesmente criando dígitos hoje digitais, né, e colocando em contas desses bancos amigos do rei aí e desvalorizando a nossa moeda. E os bancos centrais, eles detêm todo esse poder e é isso. Só que o mais interessante é que o mercado, ele é tão dinâmico, que mesmo com todos esses perrengues que tem, por exemplo, no Brasil, empresas que nem a do ENC, a nova CapTable e outras empresas fintechs, elas se adaptam à realidade intervencionista que existe e começam a oferecer serviços em cima dessa realidade para tentar tornar o mercado mais diluído, né? Para aproveitar, olha, tem uma intervenção, então vamos aproveitar a intervenção para tentar nutrir o mercado com outras opções, respeitando a regulação, né? Porque se tu não respeita, eles vêm e te fecham. Que nem a máfia, né? Quando tu não paga a máfia, eles vêm no outro dia e fecham tua loja. Então, esse tipo de coisa é muito interessante que a intervenção estatal abre a possibilidade de empresas operarem a intervenção para o mercado. Enfim, uma coisa que eu acho muito interessante. Não que a tua empresa não fosse existir, né, em que num mercado totalmente livre, com certeza iria, só que provavelmente o formato dela teria algumas diferenças. E não só isso, a quantidade diferente de opções que teríamos, né, seria muito maior de empresas financeiras que poderiam ser investidas se não tivesse uma CVM, um banco central por trás, né, escolhendo o que pode e o que não pode. E nesse contexto, então, Henk, assim, nós estamos falando bastante do nosso contexto Brasil, né, de Banco Central e CVM. Como é que é o contexto de fintechs fora do Brasil? Ele é diferente? Como é que está ocorrendo lá no mundo civilizado? Fora de nós aqui que estamos andando em cipós e tem macacos nas ruas. Bom, eu acho que as fintechs talvez sejam aquelas startups, aquele setor de startups
que está mais bombando no resto do mundo, né? Sempre tem ciclos, né? O próximo ciclo talvez seja das health techs, né? As empresas de tecnologia aplicada à saúde. Mais para frente vai vir o das agrotechs, talvez. Mas por enquanto a gente ainda está vivendo um momento das fintechs, das empresas de tecnologia aplicada ao setor financeiro. E a gente tem alguns contextos diferentes no mundo, né? A gente tem as primeiras e mais disruptivas fintechs surgindo no Reino Unido. O Reino Unido foi o primeiro. E é curioso, porque é talvez o lugar onde tem o mercado financeiro e bancário tenha sido mais desregulado. E foi, inclusive, nos anos 90, por um primeiro-ministro do Labour Party, do Partido Trabalhista Britânico, que o setor financeiro foi desregulamentado justamente para dar mais dinamismo. Então, as fintechs começaram mais forte no Reino Unido. Nos Estados Unidos começou a surgir um movimento muito forte. Hoje em dia é impressionante o movimento de fintechs nos Estados Unidos. E nós temos, pasmem, um movimento de fintechs muito forte na China, né? Mas é importante a gente fazer uma distinção também, porque o movimento de fintechs da China ele tem uma peculiaridade em relação ao resto do mundo. Ele é centrado em algumas empresas, né? Nós temos o WeChat, que é a espécie de WhatsApp deles lá, só que é o WhatsApp que tu compra coisas através dali, enfim, tem um monte de coisa que tu faz através do tal do WeChat. O Baidu, que é o Google chinês, o Alibaba, né, que desnecessário dizer é a Amazon chinesa, hoje em dia é maior que a Amazon, é uma das maiores empresas do mundo. E nós temos também a Tencent, que é como se fosse uma holding que investe em várias e várias empresas de tecnologia. Nós temos esses 4 players que dominam o mercado chinês de fintech, né? Então, nós temos um mercado que, apesar de ser extremamente pulverizado em termos de serviços, né? Tu tem uma fintech que oferece microcrédito para tal coisa, uma fintech que oferece um cartão pré-pago, enfim, uma empresa para cada serviço. Ele é centralizado nessas 4 empresas. Mas é curioso porque o chinês ele tem uma certa paixão pela novidade no mercado financeiro que não se vê nos outros países. Curiosamente, assim, estive na China uns anos atrás e eu lembro de estar caminhando num parque e um monte de chinesinho mexendo no celular. E eu pergunto pro um amigo meu que estava me assessorando lá, que vocês inclusive conhecem, é um empresário porto-alegrense aqui que China, mas eu não vou citar o nome agora. Conheço a Brasil. E esse empresário perguntou para mim o que eu achava que esses chineses estavam fazendo, chineses de 15 anos mexendo no celular, no parque. E eu disse, não sei, deve estar falando no WhatsApp ou no WeChat, no caso deles lá. Eles estão fazendo trade de Bitcoin. Meu Deus do céu. O chinês ele não entende nada de como é que funciona o Bitcoin, como é que funciona minerar o Bitcoin, qual é o procedimento do public ledger, da blockchain, como é que funciona. Ele só sabe que aquele troço sobe e desce e ele fica tradando no celular. Então o chinês ele é um early adopter para tecnologias do setor financeiro. Isso é muito curioso do mercado financeiro chinês. Interessante. E nos Estados Unidos o desenvolvimento do setor financeiro ele está sendo mais pulverizado. Enquanto na China nós temos essas 4 empresas que controlam, nos Estados Unidos está sendo mais pulverizado. Então, eu arrisco dizer que as grandes inovações vão vir dali. Ou, por que não, do Brasil, já que é um ambiente, inclusive, hoje em dia, para alguns casos, mais livre. Que sensacional. Porque o mercado financeiro americano, né, os Estados Unidos é um país extremamente mais livre que o Brasil, isso ninguém discute. Mas o mercado financeiro americano, em alguns pontos, ele é, inclusive, mais regulado que o brasileiro. Isso é um ponto importante de comentar. Isso é um episódio próprio também, porque só que vai requerer muito estudo, né? Mas o Tom Woods fala muito sobre isso. A quantidade de regulações do sistema financeiro americano é um absurdo, entendeu? Tipo, são livros e livros de regras de como é que tem que funcionar os bancos, como é que tem que funcionar as instituições financeiras. E, enfim, e ele fala, né, inclusive, será que faltou uma página a mais para impedir as crises econômicas, ou será que tem algo por trás maior que é a razão pela qual sempre dá probleminha, né? Isso, inclusive, é um episódio próprio, né, Júlio? Vamos anotar aí. Com certeza. Vamos falar um dia de teoria austríaca dos ciclos econômicos, a coisa mais maravilhosa que eu já aprendi. Mas isso gera episódios, não é um episódio. Isso é episódios. sensacional. Já tive também Por favor, me convidem também. Com certeza. E eu também aqui já anotei para a gente convidar o nosso amigo Fernando Urich para falar sobre criptomoedas e falar sobre mercados de criptos. Mais para frente vamos ter o Urich aí, pode contar com isso.
E, Henk, considerações finais? Bom, pessoal, primeiro deixa eu agradecer muito a ti, Júlio, muito a ti por ter me convidado para participar. Gostei muito do nosso papo aqui, espero que os ouvintes também gostem. E dizer que estou sempre, sempre, sempre à disposição de vocês para participar sobre os mais variados temas. Claro que mercados financeiros é aquele tema que eu domino um pouquinho mais, mas estou sempre à disposição para participar, qualquer que seja o assunto que vocês julgarem que eu possa contribuir. Eu realmente espero que a liberdade vença, e eu acho que o empreendedorismo é a melhor forma de a gente fazer isso, né, de a gente levar cada vez mais as mensagens da liberdade para as pessoas, de que as pessoas têm que ser livres para criar novos negócios sem as amarras do Estado, né? Enfim, agradecer aos ouvintes aí pelo papo, que foi longo, mas foi muito divertido, gostei bastante. Que bom, hein? Que eu fico muito feliz que tu tenha aceito o nosso convite, que tenha participado. Aprendi muito contigo, é um mercado que eu não domino. E, peraí, faltou uma coisa. Tu tem que falar da tua dica de livro que a gente havia combinado. Comenta aí. É verdade. Eu até tinha pensado em outro livro, mas dado o quão produtivo foi a discussão sobre o sistema financeiro, como ele funciona e como ele é... Desculpa, eu vou usar uma palavra bem forte, mas fraudulento, até certo ponto. Não é à toa que é nosso patrocinador, né, Júlio? Nosso patrocinador master. Em todo caso, dada a nossa discussão aí sobre o sistema financeiro, acho que a ideia do podcast é essa, né? Fala coisas que não são ditas nos veículos tradicionais. E verdade seja dita, o sistema financeiro ele é realmente um sistema muito complexo e que prejudica a sociedade. E eu acho que é o dever de todo liberal e todo mundo que realmente quer fazer algo no setor financeiro, seja trabalhar, seja empreender, entender de fato quais são os incentivos de cada player e como é que o mecanismo funciona. Então, para isso, eu gostaria de pedir a devida vênia para vocês, Júlio e Fux, para sugerir para sugerir um número maior de livros aqui. Tá? Então, para entender. Obrigado. Mas não esquece que tu vai voltar, né? Então, tu tem que guardar uns livros na manga para as próximas participações. Tem muito livro bom no mundo. Eu penso beleza. Da próxima vez. Então, para entender esse mecanismo do sistema financeiro, como ele funciona, eu vou sugerir 2 livros. O primeiro deles é O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, do Murray Rothbard, um livro excelente, sensacional, escrita fácil de ler e não é longo, tá? Então não tem desculpa. E ele está de graça no site do Instituto Mises Brasil, na biblioteca deles, pode baixar em PDF, em EPUB, no formato que for para tu conseguir ler. Não tem desculpa para não ler isso aí. Deixa eu fazer só um comentário. Acho que o autor predileto em comum a nós 3, não é? Acho que sim. É um dos meus, não é o meu sozinho, mas é um dos meus. De liberalismo e economia é o meu predileto. Eu amo o Murray Rothbard. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu também, para entender um pouquinho mais do sistema financeiro, sugiro um livro de um outro autor. O Rothbard tem livros escritos sensacionais na área do mercado financeiro, mas eu vou sugerir um outro autor também, que é o Jesus Huerta de Soto. Ele tem um livro sensacional que se chama Moeda, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos. Também está de graça lá no site do Instituto Mises Brasil. Ele começa, inclusive, com toda a discussão que a gente começou a ter aqui das reservas fracionárias, né, e segue explicando como é que funciona o sistema financeiro. Está aí as minhas recomendações para entender o sistema financeiro. E eu gostaria também de fazer uma recomendação sobre empreendedorismo, que talvez os empreendedores que estejam assistindo queiram pesquisar também. Que é o seguinte: eu gosto muito de ler livros do tipo A Startup Enxuta, do Eric Ries, ou Five Steps to Epiphany, do Steve Blank. São livros sobre como modelar uma startup. Mas eu acho que a principal inspiração para quem quer fazer uma startup é ler histórias de pessoas que já fizeram a sua. E para mim, um dos melhores livros é A Loja de Tudo, que conta a história do Jeff Bezos e da criação da Amazon. É uma história que me inspirou muito e eu acho que talvez seja um dos melhores livros que eu sugeri aqui nesse momento. Pô, que sensacional mesmo, né? Acho que são ótimas dicas. Eu quero te agradecer, pelo ótimo papo. Acho que tu tá de parabéns aí pela CapTable.
pela tua trajetória. A gente nem falou, né, e vai daí ficar para um outro episódio, que é falar do Partido Novo. Eu acho que tu, como presidente do Partido Novo aqui do Rio Grande do Sul, que teve um resultado muito bom mesmo nessas últimas eleições, e a gente pode falar só de Partido Novo um dia, então. Mas tu vê só que coisa legal essa tua trajetória. Eu tenho certeza que vai ser de um sucesso absurdo, porque realmente tu está oferecendo um produto que não tem no mercado, mas que é necessário. É meio de nicho ainda, mas por que não, como qualquer outro mercado, né, ele começa de nicho e ele tende a se popularizar, que nem qualquer mercado, inicialmente ele fica para os mais ricos, porque os produtos a produção é muito cara, tu não tem uma produção em escala que dá um custo marginal mais baixo, então fica só para os mais endinheirados, mas ao longo do tempo o mercado vai garantindo, né, vai derrubando fronteiras de novos mercados e vai barateando o custo, vai aumentando a escala, vai barateando o custo, vai possibilitando para todo mundo, inclusive aí quem sabe para microinvestidores um dia poderem, se a CVM nos permitir, comprarem participação em startups e todo mundo poder crescer junto com esse mercado. Eu acho que é isso, Júlio. Vamos passar aí para tuas considerações finais, então, para a gente terminar mais esse episódio do Tapa da Mão Invisível. Deixa eu só te agradecer, então, Fux, pelas tuas palavras. Desculpa, Júlio, se eu estou te interrompendo, só queria agradecer. Pode falar, Fiquei Henrique, bastante feliz de ouvir isso. E, de fato, a ideia é sempre tornar o investimento mais e mais acessível ao investidor, e é justamente nesse ponto que a CapTable entra. Né? Porque na CapTable, e aproveito aqui para fazer meu merchan também, as cotas são a partir de R$1.000. Valores a partir de R$1.000 a gente já consegue investir em startups. Né? E aquilo que a gente sugere é sempre investir em startups, é um investimento arriscado, pode dar muito dinheiro, mas é arriscado. Então a gente sugere separar um pouquinho ali do seu portfólio, do seu patrimônio para investir em startups e monta um portfóliozinho. Não investe tudo numa só. Investe em 5, 6 startups, já que com R$1.000 consegue investir numa cota. Investe em 5, 6, dá uma mitigada no risco, monta um portfólio e conta conosco. Entra em www.captable, escreve captable.com.br, manda um e-mail para nós, se tiver dúvidas, a gente ajuda com tudo isso. Feito meu merchan, agradecido as palavras do Fux, passo para o Júlio fazer as considerações finais. Então tá, senhores, muito obrigado por esse episódio. O episódio ficou sensacional. A conversa foi muito boa, a gente conseguiu conversar e abordar todos os temas propostos. A gente falou sobre empreendedorismo, sobre fintech, sobre cenários, sobre a história de uma carreira em ascensão, que é a carreira do Henk. Acho que foi tudo abordado de uma forma magnífica. Agradecer de forma presencial agora o nosso anunciante por ter vindo participar conosco de um episódio. Conte conosco para o que for preciso para divulgar a sua empresa e para que a gente possa crescer juntos. São projetos que tu não consegue fazer sozinho, tu precisa de pessoas, tu precisa de uma rede de relacionamento para que a gente possa crescer. Conte conosco com o que tu precisar e vamos em frente. Muito obrigado, Dr. Paulo Fux, por essa noite de conversa e muito obrigado, senhor Guilherme Henk. Um forte abraço para os senhores e obrigado aos nossos ouvintes. Abraço, pessoal. Valeu. Abraço, muito obrigado. Sempre à disposição.